Gente, bom dia, vamos lá. Vamos falar sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar é simples, não é difícil. Vocês têm que pensar o seguinte: existem os produtores e os consumidores. Como o nome diz, o produtor é aquele que produz o próprio alimento, né? Então são os vegetais. O vegetal não sai caçando outro animal, ele não sai atrás, ele vai lá e produz o próprio alimento. Aí vocês vão falar: ai, professora, mas é a planta carnívora? Gente, vamos deixar a planta carnívora para uma outra situação. Agora vamos focar nos vegetais que a gente conhece, os mais comuns, aqueles que retiram do solo o próprio alimento. Eles são os produtores. Então, assim, primeiro elemento da cadeia alimentar é sempre um vegetal, que é um produtor. O segundo elemento da cadeia alimentar é sempre o consumidor primário. Ou seja, tia, mas primário ele não está no primeiro. Não, ele não está. Ele é o primeiro consumidor, é o primeiro que vai atrás do próprio alimento. Ou seja, o coelho vai ter que ir até a planta para ir comer, né? O gafanhoto vai ter que ir até a planta para comer. Então, ele é um consumidor primário, porque é o primeiro consumidor da cadeia alimentar. Depois do consumidor primário, vem o consumidor secundário. Tia, mas ele vai ser o terceiro da cadeia alimentar, certo? Mas ele vai ser o segundo consumidor, ok? Por exemplo, o sapo é o consumidor secundário, porque ele come o gafanhoto, que é o consumidor primário, que come a planta, que é o produtor. E por aí vai, tá? Não tem mistério. Agora, não faz parte da cadeia alimentar, mas existem subgrupos de seres vivos, que são as bactérias e os fungos, que se alimentam desses animais, do resto desses animais todos que a gente falou agora, desses seres vivos, que são os fungos, que se alimentam deles quando eles morrem. Por exemplo, se o sapo morrer e a cobra não lá comer o sapo, ele vai começar a apodrecer. E aí ele vai formar fungos e bactérias que vão se alimentar dele, tá? Existem fungos que são muito prejudiciais à nossa saúde e existem outros que não. Por exemplo, o cogumelo que a gente come na pizza de champignon. Ele é um fungo, só que ele é um fungo que é feito numa fazenda de fungos, totalmente a produção ela é controlada, é um tipo de fungo que já foi comprovado que não faz mal pra gente. Então, assim, mas em sua maioria, os fungos e as bactérias sim fazem mal. Mas existem as bactérias boas também. No nosso organismo tem um monte de bactéria boa, né? O Yakult, eles falam lá lactobacilos vivos e tal. São bactérias boas, que fazem bem pra gente, tá? Mas isso é só um a mais na explicação. O que vocês têm que saber é o seguinte: dentro da cadeia alimentar, produtores, que é o primeiro sempre da cadeia alimentar, e os consumidores primário, secundário, terciário, quaternário, por aí vai. E os fungos e as bactérias que se alimentam dos seres que são vivos ou estiveram, quer dizer, que são vivos ou estiveram vivos, né? Porque tem bactéria que fica ali se reproduzindo dentro da gente, a gente ainda está vivo também. Mas para essa matéria eles colocam, né, propõem para a gente falar sobre as bactérias e os fungos que se alimentam, que retiram seu alimento dos seres em decomposição. Muito bem. Aí vem esse exercício aqui, ó. Tá vendo? Que é para olhar esta cadeia alimentar e responder. Quem é o consumidor, quem é o produtor, quem é o consumidor primário, secundário e terciário. Na página 161 tem tá pedindo para fazer uma cartolina, uma cadeia alimentar. Mas o que eu vou pedir para vocês? Fazer uma cadeia alimentar da cabecinha de vocês no livro de ciências, tá? Quem puder fazer e quem puder depois a mãe tirar foto e mandar para mim no grupo, eu agradeço. Como eu falei no áudio, nada disso é obrigatório, gente. Ah, vai cair na prova. Quando voltar, uma hora vai cair na prova, mas eu não vou considerar essa aula que eu dei como aula dada. Eu vou explicar isso de novo na sala. Mas para eles não ficarem parados, eu acho importante ter esse trabalho, tá? Então, o que eu vou querer que vocês façam? Que vocês peguem esses desenhos aqui, ó, tá vendo? Esses animais que estão aqui, e que tentem montar uma cadeia alimentar usando esses elementos. Tia, mas aqui tem o sol não faz parte da cadeia alimentar. Sim, mas lembre que a planta, para fazer a fotossíntese, para retirar o próprio alimento do solo, ela precisa da luz do sol. Então é importante que o sol esteja no desenho, tá bom?
Aí aqui também fala para fazer uma máscara, gente, isso não tem necessidade de fazer. E aqui tá falando sobre a transferência de energia da cadeia alimentar. Na verdade é isso. A gente precisa comer um outro ser vivo, seja ele vegetal ou animal, para a gente produzir energia para a gente viver. É sobre isso que está falando aqui. Se vocês puderem dar uma lidinha, eu agradeço. E eu vou formular 3 perguntinhas sobre essa página aqui e vou mandar lá no grupo, tá bom? Depois eu vou voltar, ver se amanhã eu consigo falar sobre células, tipos de células, e mandar 3 perguntinhas. E depois, a célula está na página 163. E depois vou explicar para vocês, no próximo vídeo, a 164, tá? Que está falando sobre os seres microscópicos, que são as bactérias, os vírus, que eu já tinha falado que eu ia, se vocês quisessem que eu explicasse, agora eu vou explicar mesmo para vocês no próximo vídeo, tá? Não sei se ficou muito bom, mas vai assim mesmo. Beijo, gente!